motivado a estar falando sobre esses assuntos, porque penso que nos momentos em que estamos vivendo, nos dias em que estamos vivendo, se faz necessário. Então, Mateus 24, a partir do versículo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, disseram: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Hein? Discípulos em particular chegam até Jesus e perguntam para ele, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, ou quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, essa é uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Na verdade, não é uma pergunta exatamente, são 3 perguntas que eles fazem aqui. E aqui, o que está acontecendo? Jesus, ele é abordado pelos discípulos que mostram para ele a beleza do templo que havia em Jerusalém. Em Jerusalém tinha aquele templo belo, né? Templo muito bonito, cheio e adornado com pedras preciosas, pedras, né? Que deixava qualquer pessoa ali admirada ao ver. E quando eles chegam diante de Jesus falando: olha, mestre, que beleza desse templo e tal, Jesus olha para os discípulos e diz: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí depois, né, desse fato, os discípulos ficaram curiosos e chegaram até Jesus perguntando em particular. E aqui nessas perguntas que eles fazem a Jesus, eles revelam qual era a preocupação deles. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que quando eles perguntam para Jesus: mestre, quando sucederão essas coisas? Essa pergunta está relacionada ao fato daquilo que Jesus havia dito, ao fato de Jesus ter dito para eles assim: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele estava se referindo ao templo. Então, a primeira pergunta que eles fazem aqui tem relação com o templo. Tem relação com o templo de Jerusalém. Tem relação com o templo de Jerusalém. Então, a pergunta é: quando sucederão estas coisas? Que coisas? Coisas que Jesus falou relacionadas ao templo. Aí a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Que aqui já mostra o interesse dos discípulos em relação ao porvir, ao futuro, né? Ou ao estabelecimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última pergunta é: e do fim do mundo? E do fim do mundo? Também uma pergunta relacionada ao que iria acontecer futuramente. Então são 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus nesse único momento. Então Jesus começa a mostrar para eles como que eles deveriam perceber que todas essas coisas das quais Jesus havia dito iriam começar a acontecer. Então preste bastante atenção, porque quando se trata da vinda do Senhor Jesus, quando se trata da volta do Senhor Jesus, não há data nem tempo estabelecido para a sua volta. Por exemplo, eu não posso dizer para vocês que Jesus voltará em 2030 ou 2027. A Bíblia não me dá base nem respaldo para isso. E não há nenhum cálculo matemático que, fazendo ele, vai determinar o dia da vinda e a hora da vinda do Senhor Jesus. Mas o que a Bíblia nos mostra, e pelo que o nosso Senhor Jesus disse aqui, ele dá sinais ou indicações de que a sua vinda estará próxima, de que breve ele voltará. Então, quando os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda?
muito específica. É como se ele estivesse dizendo assim: mestre, como que nós vamos perceber, como que poderemos perceber que o Senhor estará voltando? Qual vai ser os sinais que estarão em evidência, que quando observados, vamos perceber ou nos dar conta de que a sua vinda estará próxima? Então Jesus começa a deixar para os seus discípulos aqui e para nós alguns sinais que indicarão que ele voltará. E estes sinais estão tão claramente expostos nos dias de hoje, que só aqueles que realmente não querem ver é que não vai perceber isso. Porque o que nós estamos vendo atualmente concordam com tudo aquilo que Jesus disse aqui nas suas palavras. Então, primeiro nós vamos ver o que? Sinais na área religiosa. Por exemplo, no verso de número 5, Jesus fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? No verso 4 e 5, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sinais na área religiosa que aponta que Jesus voltará. O crescimento de seitas, o tanto e a grande quantidade de falsos ensinos e falsas doutrinas que são ensinadas e pregadas no meio do povo, e muitos dando crédito a isso. E o pior de tudo é que esses que muitas vezes ensinam e transmitem se autoproclamam ungidos do Senhor. Olha só que coisa interessante, porque Jesus estava falando assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. A palavra Cristo, ela significa ungido. Então perceba que a pessoa de quem Jesus está falando aqui, ela não está dizendo assim, eu sou Jesus Cristo. Ela está dizendo assim: eu sou o Cristo, no nome de Jesus eu sou o Cristo, eu sou ungido. Então ela está vindo, apesar de estar vindo no nome de Jesus, ela se auto-intitula, se autoproclama o Cristo. E é interessante isso porque Jesus ele advertiu os discípulos falando assim: olha, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim herdará o reino dos céus. Então não é somente dizer Senhor, Senhor, não é somente dizer Jesus Cristo é o Senhor, não, é fazer a vontade dele e cumprir com a palavra dele. Então aqui há estes sinais, ou o primeiro sinal na área religiosa. A gente vai ver no verso 11 o próprio Senhor Jesus também falando que surgirão falsos profetas e falsos mestres e enganarão a muitos. Ou seja, falsos profetas com mensagens que dizem eles ter o Senhor ordenado para que eles falassem aquela profecia ou aquela palavra, quando Deus não mandou falar nada. E o que tem de profeta hoje em dia aí, enganando o povo, levando muitos ao engano, a acreditar em coisas que Deus não ordenou para que eles dissessem, falando assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada, levando muitas pessoas a um naufrágio na fé. Então essas coisas aqui na área religiosa é um dos sinais que indica que Jesus está voltando. E como se já não bastasse falsos mestres, falsos profetas, falsas profecias, heresias e falsas doutrinas, vem a apostasia, que é o abandono da genuína fé. O abandono da fé. Irmãos, olha só, pior do que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, pior do que aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, é aquele que abandonou a fé. O apóstata, ele é pior do que o que se afastou dos caminhos do Senhor. Porque aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, como o filho pródigo, eles ainda conservam no seu coração o conhecimento do Pai que ele tem. Vocês estão entendendo? Tipo assim, o filho pródigo se afastou da casa do pai, sim ou não? Foi embora da casa do pai, estava longe da casa do pai, sim ou não? Gastou toda a fortuna que o pai deixou para ele, ou deu para ele como herança, sim ou não?
Mas quando ele estava lá afastado, ele sabia quem era o pai dele? Sabia ou não sabia? Ele conhecia o poder que o pai tinha? Conhecia ou não? Está entendendo o negócio? E outra, ele ainda tinha no coração o desejo de voltar. Tinha no coração a expectativa de que o pai pelo menos se compadecesse dele e tratasse ele como escravo. E isso motivou ele a voltar para a casa do pai. Agora o apóstata não. O apóstata, ele conheceu a Deus, ele conheceu a Jesus Cristo, ele conheceu, sabe, todos os bens, né, do Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo. Ele experimentou as coisas de Deus, da graça de Deus, mas ele abandonou a fé, abandonou a Deus, virou as costas para Deus. E aí, como se já não bastasse virar as costas, hoje ele escarnece das coisas de Deus, ele fala contra as coisas de Deus, ele zomba das coisas de Deus, ele faz chacota com as coisas de Deus, ele faz piada com as coisas de Deus. Assim é o apóstata, ele abandona a fé totalmente. Então o apóstata, ele é pior do que aquele que se afastou dos caminhos do Senhor, mas ainda conserva no seu coração ali, sabe, aquele temor. Você fala da palavra de Deus para o filho pródigo, ele quer voltar, ele sempre, mas não tem força. Ele quer, sabe, voltar a ser o que era antes, mas não tem força. Faltaria às vezes força espiritual, mas o apóstata não, ele não está nem aí. Mas o que é o apóstata? É aquele que abandonou a fé por alguma razão, sabe, por algum motivo pessoal, por alguma coisa que ele conservava no coração, e que ali, de repente, por causa de uma frustração, de uma decepção, ou por causa até mesmo de uma falsa mensagem, de uma falsa profecia, ele concluiu, sabe, na mente dele, no raciocínio dele, que ele não quer mais saber daquilo ali. E aí agora só resta para ele falar contra. Agora preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Um dos sinais que mostra que Jesus está voltando está na área religiosa. E isso vem relacionado aos falsos mestres, falsos ensinos, falsa profecia, falso profeta. E por causa desses daí, a apostasia vem e leva a pessoa a abandonar a genuína fé. E o que nós estamos vendo aí atualmente, tanto em rede social, como aí, sabe, nas mídias, são pessoas que abandonaram a fé e não quer saber de mais nada. Não quer saber de mais nada. Então, na área religiosa, é um dos sinais que Jesus deixa aí como sinal que antecede a sua vida. Outro sinal está ali no verso 6, quando Jesus fala assim: porque ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis. No outro texto de Lucas, Jesus fala reino contra reino e nação contra nação. São sinais na área política, são sinais na área política que indica que haverá reino contra reino, nação contra nação, guerras e rumores de guerra, e é o que a gente tem escutado e visto atualmente. Até uns meses atrás, não digo meses atrás, mas até aí, coloca uns 2 meses atrás, o que estava acontecendo lá no Oriente Médio? E está acontecendo ainda, que agora os olhos da sociedade estão voltados para outras coisas. Para outras coisas. Essa é a realidade. Sabe, irmãos, parece que o diabo, ele consegue, sabe, criar essas estratégias e aplicá-las no meio do povo, eu digo no meio do povo geral, sabe, na sociedade, porque o tanto de coisas que vem acontecendo, sabe, guerras lá no Oriente Médio, são devastações que vem acontecendo aí, sabe, no mundão lá fora, terremoto aqui na Venezuela, em outros lugares da Ásia aí, são vendavais, tsunamis. Até um tempo atrás aí, na semana retrasada, estava falando desse El Niño aí, que vinha aí, ou que está acontecendo aí, causando, sabe, tanta coisa, sabe,
estranha assim aos olhos daqueles que não conhecem, que não sabem o que realmente está acontecendo. Eu estava vendo ali um artigo hoje ali na internet, estavam falando ali da Praia Grande aqui, cadê as águas da Praia Grande? Só já estão preocupadas com isso, porque o Brasil vai ter uma inundação nas áreas aí do litoral brasileiro. As pessoas estão preocupadas com essas coisas, mas na verdade nós sabemos que essas coisas estão acontecendo, sabemos que essas coisas vão acontecer, mas aqueles que olham para essas coisas sob a ótica da palavra de Deus sabem que tudo isso está acontecendo, que foi predito pelo nosso Senhor Jesus, anunciado pelo Senhor Jesus, e que não é para ficarmos alarmados. Pelo contrário, Jesus fala assim, que quando vocês verem essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos aos céus, porque é chegado o dia da vossa redenção. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós vemos aí guerra na área, na sociedade, no Oriente Médio, na política. Nós temos aí as corrupções, governo entra, governo sai, e nada melhora, nada melhora. E a gente tem aquela coisa, de pensar assim, não, vai melhorar, não vai, irmãos. O que pode acontecer, não estou sendo pessimista não, estou sendo realista, a verdade é essa. Sabe, melhorar não vai, porque não tem governo perfeito nesse mundo, não tem governo perfeito e não tem governador perfeito nesse planeta, está entendendo? É um pior que o outro, essa é a realidade, não estou fazendo nem especificando aquilo não, só tem um governo que é perfeito, e é de quem? É o governo do nosso Deus, que governa sobre todas as coisas. Vai entrar um, sai outro, e pode ficar um, e a situação não vai melhorar, tende a piorar. Agora, o que pode acontecer? Qual que é a nossa responsabilidade em relação ao governo que entra e ao governo que sai? O que a Bíblia nos orienta? Orai pelas autoridades, para que haja o quê? Tempos de refrigério. Como igreja, irmãos, nós não temos que orar para que haja um governo perfeito, nós temos que orar para que haja tempos de refrigério. Por quê? Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, e aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus, sabem que quando essas coisas começarem a acontecer, já estão acontecendo, aleluia, antes que se manifeste o filho da iniquidade, o nosso Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja, aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, sinais na área política é o que tem aí, sabe, um meio como sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Outro sinal que Jesus deixa aí está justamente no verso 12. Olha só, no verso 12 aí Jesus fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sinais na área social. Primeiro, multiplicação da iniquidade. O que é a iniquidade, irmãos? É o pecado desenfreado. É o pecado desenfreado. E não precisa nem falar, né? É só você abrir o celular ali e girar para cima, arrastar para o lado, você vai ver. Pecado em cima de pecado. Coisas que as pessoas olham assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas que revelam o quê? A lascívia, revelam o quê? A promiscuidade, revelam o quê? A sensualidade, pornografia. E as pessoas olham e tratam aquilo como uma coisa normal, uma coisa natural. As pessoas estão perdendo, sabe, o senso de pudor, de decência. As mulheres estão perdendo aquele senso de decência e se expõe, se mostra, sabe? Os homens, da mesma coisa. Se para a mulher já é uma coisa absurda, para homem é pior ainda, porque, sabe, está lá querendo agir como se fosse, irmãos, é um absurdo. Tem que tomar cuidado por aqui, né? Mas é uma realidade, irmãos. E eu não estou falando do mundão lá fora, não. Estou falando de pessoas que muitas vezes estão em cima do altar, cantando, estão ali pregando,
social, mostrando, sabe, tudo aquilo que não devia mostrar, ou que deveria mostrar pelo menos para o marido em casa. É a realidade, irmãos. Camarada vai lá, coloca aquela roupa justa. Não estou falando de roupa, porque a gente, como o Carlos falou aqui, a gente não tem esse negócio de ficar prendendo, injeção, não, mas a lascívia é pecado. E o que é a lascívia? É a sensualização, sabe? E as pessoas estão aí tratando como algo natural, em rede social, curtindo, compartilhando, achando graça naquilo ali, sabe? Tratando como uma coisa normal. É lascívia, é pecado, sabe? Então, a iniquidade é o pecado desenfreado. Sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso? Esfriamento. Esfriamento. E não é de se espantar que haja na igreja, no meio do povo, pessoas que quando vêm para o culto não sentem mais nada. Não sentem mais nada, não sente mais aquele desejo de adorar, não sente mais aquela vontade de estar na igreja, não sente mais aquele desejo de louvar o Senhor. Eu não estou falando de pessoas tímidas, eu não estou falando de pessoas que ficam acanhadas por causa da personalidade dela, do temperamento dela. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha, não põe eu para cantar porque eu sou tímido. Eu não estou falando de pessoas assim, que são assim por causa do temperamento, da personalidade dela. Eu estou falando de pessoas mesmo que se esfriaram, que elas não querem mais, não quer saber de mais nada na obra de Deus. Ela não vem para a igreja mais para adorar, frequenta a igreja porque ela acha que aqui é um ambiente como outro qualquer. Pessoas que não levam em consideração o fato de que está aqui dentro é muito mais importante do que estar em qualquer outro lugar, e que em um momento como esse tem que ser valorizado, tem que dar o máximo de si. Mas para essas pessoas que viveram uma vida desenfreada, resultando no esfriamento espiritual, para elas tanto fez como tanto faz. Se acontece um mover do Espírito Santo, ela não percebe. Se acontece alguma coisa sobrenatural, elas não estão atentas a isso, porque o esfriamento no coração delas é tão grande que para elas ouvir dizer que Deus está presente nesse lugar, para ela é indiferente isso. Então, meus queridos, a iniquidade, por causa da multiplicação da iniquidade, vem aí o esfriamento, e como último resultado do esfriamento, vem o esfriamento do amor. Então, aqui Jesus está falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, vem o esfriamento espiritual, ela esfria no amor também. Esfria no amor a Deus, esfria no amor em relação aos seus próprios familiares, e esfria no amor em relação à sociedade. Sabe, irmãos? Olha aí fora quando acontece alguma coisa, a capacidade que a pessoa tem de não se sensibilizar com o sofrimento alheio, e na primeira oportunidade que ela tem, o que ela faz? Há um acidente, acontece aí na rotatória aí. O que as pessoas em primeiro lugar vão fazer? Tirar foto, vai gravar um videozinho no celular, para depois postar na rede social, colocar na internet. Podia pegar o telefone, chamar o socorro, ou então, dentro da possibilidade, dar uma assistência à pessoa que está ali. Mas não, me lembro até hoje, o caminhão parece que estava um princípio de incêndio, e uns cabras, para vergonha nossa, tudo lá filmando. Uma mulher saiu do meio dos brucutu lá,
foi até a porta do caminhão, acho que era do caminhão, né? E o cara filmando e ajudar. O camarada filmando e a mulher lá tentando abrir a porta sozinha, socorrer o cidadão. Foi na Bandeirantes. Vocês veem? Assim são a maioria das pessoas. O que é isso? É a falta de amor, de compadecimento, de compaixão pelo sofrimento alheio. Então, o esfriamento do amor é um dos sinais que mostra que Jesus está voltando. Outro sinal, verso 7, na área econômica, está relacionado à fome, à doença, e é o que a gente vê aí. Jesus está aí dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha aí, irmãos. Sinais na área econômica: fome e peste. A gente vê doenças, a gente vê, enfermidades, a gente vê pestes surgindo, doenças que os médicos não conseguem, ou se conseguem, ou se têm, eles, como é que se diz? Eles criam uma espécie de peneira ali, para não tratar devidamente o problema. Irmão, sinceramente, eu não acredito que não haja cura para o câncer. Eu não acredito. Eu também não. Que não haja cura. Eu acredito que tem. Tem, também acredito. Acredita? Acredito que tenha. Mas por que não trata? Por que não cura? Vocês viram lá a médica que conseguiu, né? Mas a médica que conseguiu fazer lá, acho que 4 ou 6 pessoas voltar a andar. Sim. O que aconteceu? Ofuscaram ela. Primeiro se destacou porque conseguiu, depois ofuscaram. E vocês percebem, irmão, uma coisa interessante, que essa médica, bióloga, acho que é médica, pesquisadora, né? Ela conseguiu, e percebe que ela não é dessas que fica aí fazendo estou falando desses médicos de rede social, né? Está entendendo? Vocês perceberam? Eu nunca vi o perfil dela no Instagram, comecei a ver depois. Nota onde que ela é, ou de onde surgiu. Por quê? Porque ela estava lá preocupada mais com aquilo. Estava preocupada em ficar, ganhando engajamento, status. Ela estava preocupada em tratar do problema. Mas quando alcançou o objetivo, o que aconteceu? Veio o sistema e cortaram ela. Entendeu? Ofuscou, cortou. Então eu não acredito que não haja cura para o câncer, não acredito que não haja cura para a AIDS, para vários tipos de doenças que tem por aí, com tanto de tecnologia que tem aí hoje em dia, Os camaradas fazendo foguete que sobe, que desce, que até está descendo agora, né? Sem precisar aterrissar, vai na Lua, explora Marte, mas uma doença que o camarada diz que não tem cura. Não acredito nisso não. Não acredito. Mas qual que é a jogada? Vamos deixar, né? Vamos tratar com tratamentos. Por quê? Porque é o que mais vai render. É isso que eu penso do sistema, entendeu? É assim que funciona. Mais vale manter o camarada lá na base do conta-gotas do que dar para ele a solução e ver ele tratado e depois como é que eu vou, né, conseguir lucrar com isso. E é assim que acontece. Quer ver um exemplo interessante, apesar de ser algo espiritual, embora refletir na vida física? É o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Você acha que aqueles camaradas lá que estavam oprimindo aquela jovem, estavam preocupados com o bem-estar dela? Estava nada, irmãos. Capítulo 16 está lá uma menina endemoniada, oprimida, sofrida, e os camaradas chegavam lá e faziam dela fonte de lucro. O próprio texto bíblico diz isso. Ela estava oprimida, doente espiritualmente e fisicamente, mas porque ela adivinhava as coisas, os camaradas olharam e falaram assim: não, peraí, dá para tirar proveito disso daí. Então eles iam lá e usavam ela como uma fonte de lucro, ganhava dinheiro em cima dela. Mas aí um dia, glória, ela olhou e
falou assim: ó, tem esses dois aí, ó. Esses dois aí que estão pregando no reino de Deus, eles são homens de Deus. Foi mexer com quem não devia. Mas era Deus olhando do lado de cima e dizendo: eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia, eu vou criar a oportunidade para libertar essa vida. Louvado seja Deus. Aí está lá Paulo e Silas andando e ela seguindo eles, dizendo: são homens de Deus, são homens de Deus. Teve um dia que Paulo já injuriava com aquilo, vendo os camaradas oprimidos, ele olhou para a jovem e disse para o espírito imundo: saia dela. O espírito saiu, irmãos. Aí depois os camaradas foi lá e chamou ela e disse: vem adivinhar aqui, porque chegou a hora do lucro, chegou a hora de trabalhar. Aí ela olhou para adivinhar o quê? Não tem nada para adivinhar, não. Mas você não estava aí? Não tem nada, não sei o que você está falando, não. O que esse daqui fez na semana passada? Eu não sei o que ele fez na semana passada. Eu não sei nem o que eu estava fazendo aqui. Eu vou saber o que ele fez na semana passada. Ou seja, o demônio foi expulso. E aí a Bíblia diz assim: quando eles viram a fonte de lucro deles ali tendo cessado, eles começaram a perseguir Paulo e Silas, mandaram prender, levantaram a multidão unida contra eles, e aí foi aquele alvoroço. Mas é o que acontece, irmãos. Isso aqui é só para vocês perceberem e para retratar como que é a situação hoje. Volto a dizer, eu não acredito que não haja cura para essas doenças aí, mas o sistema prefere o quê? Fazer com que a pessoa fique ali a depender do tratamento, a depender do sistema. E é isso que acontece. Porque se curar, se tirar a doença, se tirar a peste, o que vai acontecer? Vai cessar a fonte de lucro. Para que vai precisar de remédio? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, e quando Ele quer, não há sistema que prevalece contra o poder do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sinais na área social está relacionado a essas doenças, sinais na área econômica está relacionado a essas doenças, a fome, e a gente vê também fome espalhada aí pelo mundo, enquanto muitos estão desperdiçando comida, fazendo vídeo em rede social, sabe, irmãos? Você vê a barbaridade, irmãos, o absurdo que as pessoas fazem, estragando o alimento, desperdiçando o alimento. Por um lado está aqui o bocó lá, está lá o bestão lá, está lá o idiota lá fazendo vídeo, sabe, de comida, estragando o alimento, jogando comida fora. E por outro lado você vê ali, sabe, uma criança com uma tigela na mão, chorando, pedindo comida, enquanto outras estão ali pedindo nos faróis, enquanto outros estão ali, sabe, numa dependência já, sabe, raquítico, seco, de tanta fome que eles estão passando. É um cúmulo do absurdo, meus irmãos, mas tudo isso é sinal também que indica que Jesus está voltando. E aí temos sinais também na natureza. O Senhor Jesus ainda falou no verso 7 aí que haverá terremotos em vários lugares, e nós temos visto aí, né, ultimamente aí, o que aconteceu com os nossos irmãos lá na Venezuela, irmãos. E tudo isso são sinais que mostram que Jesus está voltando, embora Ele não tenha deixado uma data, um dia e uma hora para a sua vinda. Ele deixou sinais que indicam que Ele está voltando. Então, para vocês aqui, que estão aqui nessa noite, quando vocês verem essas coisas, noticiário, sabe, tudo isso acontecendo, lembra que o nosso Senhor Jesus deixou essa palavra de esperança para nós não perdermos a fé, para nós não perdermos a esperança, para nós não nos alarmarmos, mas se levantarmos os nossos olhos para o céu e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar.